Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, iniciando o dia na presença de Deus, com um devocional, uma palavra de Deus e um momento de oração. Então seja muito bem-vindo. Vamos iniciar esse dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, o nosso soberano Deus. Bom dia a todos, bom dia Patrícia, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Esse é o dia que o Senhor preparou. Quando acordamos, é mais uma oportunidade de recomeçarmos, mais uma oportunidade de vivermos o melhor de Deus, né? Deus nos chama para viver aquilo que Ele tem como plano, como propósito, e assim devemos viver, de acordo com a vontade e a soberania dele sobre a nossa vida, né? Vamos começar o nosso devocional. Deus é bom. Vamos chegando. Vamos começar o nosso devocional. O devocional é um momento que separamos para termos mais intimidade, mais relacionamento, mais comunhão com Deus. A nossa vida deve ser uma vida de devocional. Claro que existem momentos como esse que separamos para estarmos mais próximos, mais presente, mais intenso com Deus. Mas a nossa vida deve ser um estilo de vida de devocional. Devemos, a todos os momentos do dia, estar na presença de Deus. Amém? Bom dia, Heloísa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir minha voz? Tá bem clara? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Obrigado, Patrícia. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Não podemos negar. Está um pouco baixo? Veja se é o volume do celular, Patrícia. O restante está me ouvindo bem? Como eu estava falando, a nossa vida, durante o percurso da nossa vida, não podemos negar que existem ventos contrários. Existem ventos que vêm de encontro à nossa caminhada. Obrigado, Mônica. Na nossa vida vamos nos deparar com ventos contrários. Na nossa vida vamos nos deparar com ventos que sopram ao contrário do caminho, do objetivo e da direção que a gente está indo. Existem ventos contrários, a gente não pode negar isso. E hoje a gente vai falar sobre exatamente os ventos contrários. E o tema do nosso devocional hoje é superando os ventos contrários. Superando os ventos contrários. Mesmo diante desses ventos que sopram contra os nossos sonhos, que sopram contra os nossos projetos, que sopram contra a direção, o caminho que a gente está seguindo, como superar esses ventos? Eu quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 27, eu vou ler do versículo 14 ao 15. Vai ser uma porção grande hoje da palavra, mas tem muito a ver com o que eu quero falar hoje e com o que Deus preparou para mim e para você.
Presta bem atenção na palavra de Deus. Atos capítulo 27, vamos ler do versículo 4 ao 15. Para vocês entenderem o contexto, Paulo estava preso, ele estava sendo levado para ser interrogado e ele estava indo para Roma. Mas presta bem atenção nesse texto, Atos capítulo 27, versículo 4 ao 15. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra e Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar. Navegamos por um bom tempo. E tivemos dificuldade de chegar em Cnido, não sendo possível mudar a nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona, e costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado jejum. Por isso, Paulo advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que estava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, ou seja, calmaria no mar. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Até aqui. Olha que interessante essa história. Eles entraram num barco e estava tudo bem. Mas de repente, eles estavam passando no norte de Chipre e ali os ventos contrários se levantaram. E eles atravessaram o mar aberto por um bom tempo, até chegar em Mirra, na Lícia, e lá eles encontraram um navio alexandrino. Eles trocaram de navio, que ele estava indo para a Itália, esse navio. E o destino de Paulo e a tripulação era Roma. Mas é interessante que quando chegou ali perto de Creta, eles começaram a enfrentar dificuldades. E Paulo estava em jejum, e Paulo, com certeza, tendo uma visão de Deus, tendo um relacionamento com Deus, ele avisou. Ele advertiu que ele estava vendo que a viagem seria desastrosa e que eles pudessem ancorar ali. Mas não deram ouvido a eles e seguiram. E quando eles estavam na costa de Creta, um grande vento, uma grande tempestade veio, desencadeou sobre eles e eles ficaram à deriva. Precisamos entender o seguinte, queridos, que temos que ter certezas que existem ventos contrários. Isso é uma certeza que temos que ter. Estamos navegando a nossa jornada de vida, estamos navegando nesse mar que é a nossa vida, e temos que ter essa certeza de que existem ventos contrários. E a gente precisa entender o seguinte:
ventos contrários é para todos nós. Ventos contrários não vai existir só na vida de um ou de outro. Isso é uma certeza que temos que ter. Os ventos contrários da nossa vida, os ventos que assolam a nossa vida, os ventos que vêm de encontro à nossa navegação nessa vida, é para todos. Isso é uma certeza que a gente tem que ter. Para os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, seja bem-vinda Gabi, seja bem-vinda Maria Vaz, Deus abençoe, saudade de você. Seja bem-vinda Dani querida, Deus abençoe. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem ventos contrários na vida. E eles são para todos nós. Os ventos contrários não são para pessoas específicas. Outra coisa que precisamos ter em mente é que os ventos contrários, eles vêm de repente e eles são inesperáveis. Como lemos agora no livro de Atos, essa tempestade que Paulo enfrentou, precisamos ter essa consciência. Os ventos, eles podem acontecer de repente. Eles são imprevisíveis, inesperáveis. Terceira coisa que precisamos entender sobre os ventos é que eles vêm de diferentes direções. Diferentes direções. Então, precisamos ter na mente muito claro que existem ventos contrários. Existem ventos contrários. Entenda que eles, quando mudaram a rota, o texto nos diz bem claro que quando eles mudaram a rota, começaram a costear a ilha de Creta, eles dizem que um vento sul soprava suavemente. Ou seja, para eles parecia que estava tudo bem. Aquela pequena tempestade que eles passaram havia cessado. E eles pensaram, eu acho que vai ser sempre assim. Sabe, queridos, existem momentos na vida que está tudo tranquilo, está tudo calmo. E a gente pensa no nosso coração, que bom, vai ser sempre assim. Mas a gente precisa entender uma coisa muito clara. A nossa vida, ela não é uma linha reta. Eu já falei sobre isso. A nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida, ela oscila. Ela é uma linha oscilante. Imagina o batimento cardíaco. O batimento cardíaco não oscila. Ele não tem aquela oscilação. A nossa vida é assim. E que bom, é sinal que estamos vivos. Se o batimento cardíaco está pulsando, não é uma linha reta, é sinal que estamos vivos. E queridos, se estamos vivos, temos que saber lidar com os ventos contrários da nossa vida. Temos que saber lidar com isso. E o devocional de hoje é exatamente como lidar com esses ventos contrários. Como superar esses ventos contrários. Existem ventos que nos entristecem, existem ventos que nos fazem perder coisas, existem ventos que nos fazem abalar, existem ventos que mexem com as nossas emoções, existem ventos que mexem com toda a nossa estrutura de família, estrutura de vida como um todo. Existem ventos contrários. Existem ventos difíceis, angustiantes, que nos abala, nos assusta. Existem ventos que podem nos fazer perder a esperança. Precisamos entender que esses ventos existem. Sabe, queridos, uma coisa que é muito interessante observar é que quando um avião ele vai decolar, para ele subir, ele tem que estar exatamente ao contrário do vento. E quando o avião está contrário ao vento que está soprando, ele vai subindo. Então, querido, se você está enfrentando um vento contrário, é sinal de que você está subindo. É sinal de que você está subindo. Pense num avião. Para subir, ele sempre vai enfrentar ventos contrários, até ele passar as nuvens e entrar no que a gente chama no avião de modo cruzeiro, onde ele vai estar por cima das nuvens, vendo tudo o que está acontecendo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, quando enfrentamos ventos contrários. Andamos por cima das nuvens
enxergando na perspectiva de Deus tudo que está acontecendo. Então, se você está enfrentando ventos fortes, é sinal que você está subindo. É sinal que logo, logo, você estará no modo cruzeiro, andando por cima das nuvens e olhando tudo na perspectiva de Deus. Mas existe um caminho para enfrentarmos os ventos contrários. Existe um caminho. E esse caminho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos faz vencer os dias maus. Por isso eu sempre vou bater nessa tecla aqui no devocional. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus todos os dias da sua vida. A palavra de Deus contém tudo aquilo que precisamos para todas as áreas da nossa vida. E uma delas é enfrentar os ventos contrários. Esse é o caminho correto para que possamos superar as demandas e os desafios da vida. É a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece e é ela que nos direciona. Amém? E esse capítulo inteiro, o capítulo de Atos, capítulo 27 do livro de Atos, fala sobre a tempestade e ventos contrários na vida de Paulo. Eu li só um pedaço, mas eu te desafio, depois desse devocional, leia o livro de Atos, capítulo 27 todo, que tem a ver com esse devocional. Você sabe o que fazer quando esses ventos chegarem? Você sabe como enfrentar esses ventos? Você vai saber disso através da palavra de Deus. Sabe? E o Espírito Santo Deus permitiu que esse capítulo 27 ficasse registrado na sua palavra exatamente para aprendermos a lidar com as tempestades e os ventos fortes da vida. Então leia, livro de Atos, capítulo 27. Primeira coisa que precisamos entender para enfrentar as tempestades e os ventos contrários da vida é que devemos aceitar os ventos fortes como parte do plano de Deus. Precisamos enfrentar os ventos fortes da vida como parte do plano de Deus. No versículo 15 de Atos 27, lemos o seguinte: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ou seja, houve uma tempestade e não foi possível resistir a essa tempestade. Ela tinha que acontecer. Ela fazia parte do plano de Deus. E o plano de Deus era que Paulo pregasse em Creta. Ele estava indo para Roma. Ele estava preso. Ele estava indo para Roma para ser julgado. Mas por causa dessa tempestade, ele teve que ficar à deriva, próximo à ilha de Creta, porque ali Deus tinha uma palavra para aquele povo. Então entenda, aceite os ventos como plano e propósito de Deus. Sabe, queridos, Deus não erra. Deus não comete erro. Às vezes a gente fica imaginando, mas Paulo estava num navio, mudou de navio, pegou um navio alexandrino, como a gente leu, com destino à Itália, ele estava indo para Roma, de repente vem um vento e a gente imagina que Deus olha e fala, nossa, chegou um vento de repente, eu preciso dar um jeito para que... Não, nada foge do plano de Deus, nada foge do propósito de Deus. Entenda que os ventos da vida fazem parte dos seus planos. É aquilo que eu falei, você é que nem um avião, se você está contra o vento, é porque você está subindo. Deus vai te fazer melhor através desses ventos. Deus vai fortalecer a sua fé através desses ventos. Deus vai fazer você subir de nível através desses ventos. Então entenda, quando chegar um vento forte, contrário na sua vida, entenda que ele faz parte do plano de Deus. Amém? Deus não comete erros. Deus não comete erros. Entenda que alguns personagens da palavra de Deus, alguns homens de Deus enfrentaram bastante tempestade.
Eu vou citar dois aqui, Pedro e Paulo. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem de grande alegria. Pedro não falou isso por acaso, Pedro não falou isso do nada. Ele falou porque ele experimentou provações, ele experimentou ventos fortes. Ele disse: não se surpreendam com o fogo, ou seja, com esse vento, com esse problema, com essa tempestade que surge entre vocês, porque isso é para provar vocês. Mas se alegrem diante disso, porque vocês estão participando com Cristo desse processo. E vai ser uma alegria, como ele diz aqui, quando Cristo, diante dessa tempestade, diante desse fogo, for revelado. Enfrente as tempestades com alegria, porque essas tempestades provam a sua fé, provam a sua fidelidade, provam aquilo que você tem como propósito de vida dado por Deus. Por isso que a perseverança é fundamental. E agora, Paulo, escrevendo segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, queridos, não podemos negar, nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma batalha. A nossa vida tem ventos fortes, contrários. Mas fica bem claro que de todos os lados temos pressões. Mas não podemos desanimar. Sabe, às vezes ficamos perplexos. Às vezes as tempestades nos assustam. A gente até pensa, como isso poderia acontecer? Mas diante disso não somos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos até nos abater, mas não somos destruídos. Olhe para trás, veja quantas tempestades você já venceu, quantos desafios você já venceu, e você não foi destruído. Você está aí de pé hoje, em mais uma live, ouvindo de novo a palavra de Deus, sendo alimentada por ela. Existem grandes tempestades que vêm de tudo que é lado, grandes desafios, mas é a perseverança, é a fé em Deus, é a certeza de que dias melhores virão, que nos faz continuar a caminhada. Olha Jó. Jó capítulo 3, versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. E olha que as tempestades na vida de Jó foram extremamente violentas. Um homem que da noite para o dia perdeu tudo que tinha: filhos, bens, saúde. E é natural que ele diga: não tenho paz nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. É natural. Mas ele jamais perdeu sua fé em Deus. Tanto é que o final da história de Jó, ele foi restaurado, restituído em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, por causa da sua perseverança. Perseverança na fé, perseverança na conduta, perseverança no falar, perseverança na oração. Queridos, o propósito de Deus, às vezes não entendemos. E os caminhos que o Senhor usa para cumprir o seu propósito, o seu plano de vida para nós, também às vezes, na grande maioria das vezes, não entendemos. Mas olha o que Atos diz no capítulo 27. O início do capítulo diz assim:
Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, ou seja, foi uma decisão, e Deus estava nessa decisão, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Existe uma decisão, um propósito que levou Paulo a entrar nesse outro barco de Alexandrino para poder seguir para a Itália. Sabe, às vezes não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes não entendemos o caminho que o Senhor traçou. E nesse navio que Paulo entrou, que já foi decidido que ele navegaria para a Itália, no caminho aconteceu isso perto da ilha de Creta. O barco foi destruído e eles ficaram à deriva, porque o objetivo era que Paulo, nesse caminho, pregasse em Creta. Sabe, podemos não entender porque Deus permite determinadas situações na vida, mas podemos ter a certeza de que tudo está debaixo da sua soberania. Eu vou repetir, podemos não entender determinadas coisas, determinados caminhos que Deus nos dá, determinadas situações que vivemos, mas podemos ter a certeza que tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Segunda coisa que devemos entender é que devemos, nessa jornada, enquanto estivermos enfrentando ventos contrários, podemos abandonar todas as coisas que nos atrapalham a enfrentar esses ventos, mas jamais podemos abandonar aquilo que nos sustenta durante a tempestade. Entenda que depois que eles ficaram à deriva, eles seguraram em coisas que iam ajudar a permanecer firme sem afundar. Olha isso. Atos 27, do 18 ao 19 diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga para o barco não afundar. No terceiro dia, lançaram fora com as suas próprias mãos as armações do navio. Jogaram tudo fora. Mas mesmo assim, o barco se despedaçou. E eles começaram a segurar nas madeiras do barco para não afundar. Segure na palavra de Deus. Segure nas suas convicções. Segure nas suas certezas em Deus. Segure nas promessas de Deus, para que o barco da sua jornada não afunde. Você não afunde no medo, não afunde nas preocupações, não afunde nos seus pensamentos contrários, não afunde nas vozes contrárias. Segure na palavra de Deus. Mesmo que você esteja à deriva, segure na palavra de Deus, que ela vai fazer você viver no meio dessa tempestade. Outra coisa importante quando enfrentamos essa tempestade, esses ventos contrários, é que devemos ficar a sós com o Senhor em oração. Quando começa a soprar um vento forte na sua vida, intensifica a sua oração. Intensifica a sua oração. Aumente o seu tempo de oração. Aumente as quantidades que você para orar. Porque quando você enfrenta uma tempestade, você está numa batalha, você está numa guerra. E essa guerra é vencida com a oração, com a perseverança e com a palavra de Deus. E olha o que está escrito em Atos 27, do 21 ao 24. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Isso aconteceu antes do navio ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus que eu pertenço. Olha a convicção de Paulo, do Deus que eu pertenço, e a quem eu adoro. E disse-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. A tempestade estava acontecendo, o vento estava forte, eles estavam prontos a se destruírem ali, o barco ia à deriva,
Mas Paulo esteve a sós com Deus, em oração. E o anjo de Deus a qual ele pertence, olha essa certeza. Você tem essa certeza de que você pertence a um Deus? Você tem essa convicção de que você pertence a um Deus soberano, Criador dos céus e da terra? Você tem essa convicção de que você pertence a um Deus que detém todo o poder em sua mão e que nada foge do teu controle? Você tem essa convicção? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Como é maravilhoso a gente ter essa certeza e essa convicção de que pertencemos a um Deus vivo, fiel, verdadeiro, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Tenha essa certeza dentro de você. Se você tiver essa certeza, essa convicção, queridos, nada pode segurar você, nada pode te abalar, nenhum vento ao contrário pode te abater. Eu imagino nesse navio todos da tripulação apavorados. Paulo, tranquilo, aos pés do Senhor em oração. E Deus respondeu através de um anjo no qual Paulo ouviu dizer: não tenha medo, é preciso que você compareça a César, ou seja, tem um propósito, tem um plano, você precisa chegar em César, você precisa estar nele, a presença dele para poder ouvir o que César tem para te dizer. E por sua graça, ou seja, pela graça de Deus, ele disse: essas vidas que estão aí, navegando com você, também estarão seguras. Sabe, toda aquela tripulação estava segura e guardada, porque dentro dela tinha um homem de oração. Seja uma mulher, seja um homem de oração na sua família, seja um homem, uma mulher de oração no lugar que você pertence, no seu trabalho, porque todos os outros podem ser poupados por causa da sua oração e da sua vida com Deus. A nossa vida com Deus, a nossa perseverança em Deus, a nossa vida na obediência, ela vai refletir ao redor as pessoas que fazem parte da nossa vida. É o que aconteceu com Paulo. Aquela tripulação toda foi poupada porque ali existia um homem de oração, um homem tranquilo diante dos ventos contrários, um homem que estava disponível a ouvir a voz de Deus, um homem que tinha certeza que pertencia a um Deus soberano. Então não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar pelo seu trabalho, não deixe de orar pelo seu casamento, não deixe de orar pelas situações da sua vida, porque a sua oração, ela vai refletir em todos que estão ao seu redor. Agora, de onde você acha que Paulo tirou essa resposta de Deus, de que um anjo o apareceu e deu para ele uma orientação? É porque no meio da tempestade ele tirou um momento só com Deus e permaneceu em oração. Penúltimo ponto que podemos tirar da história que lemos em Atos capítulo 27. Afirme a presença do Senhor durante os ventos. Reconheça a presença do Senhor durante os ventos da sua vida. Às vezes enfrentamos grandes tempestades que achamos que Deus não está presente. Às vezes enfrentamos grandes desafios e achamos que Deus não se importa. Mas entenda, afirme para você e para os outros a presença do Senhor durante os ventos. Sabe, queridos, Deus nunca prometeu que iríamos enfrentar tempestades
Deus nunca afirmou que não iríamos enfrentar tempestades. Tempestades, elas são inevitáveis, como eu disse no início do devocional. Os ventos contrários da vida são inevitáveis. Deus nunca prometeu que não iríamos enfrentar, mas Ele prometeu que nessas tempestades Ele estaria conosco. Ele nunca falou que não teríamos elas, que não enfrentaríamos essas tempestades da vida, mas Ele afirma, Ele promete que estaria conosco. Seja bem-vindo, Mário. Deus abençoe, querido. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Preste bem atenção nesse versículo. Preste bastante atenção. É um versículo muito conhecido, mas eu não sei se você prestou atenção como deveria. Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasa. Olha isso. Ele diz quando você atravessar as águas, ou seja, vai acontecer. Vão existir águas que você precisa atravessar. Ele não diz se você atravessar as águas, se acontecer isso. Não, ele afirma. Deus deixa bem claro, quando você atravessar, ou seja, vai chegar um momento que você vai ter águas para atravessar. Mas ei, fica tranquilo, eu estarei com você. Aí ele diz assim, quando você atravessar os rios, ou seja, vai ter rios para atravessar. Ele falou, fique tranquilo, eles não te cobrirão. E continua, ele diz, quando você atravessar o fogo, ou seja, quando a luta ficar mais intensa, quando a batalha ficar mais intensa, quando os ventos contrários ficarem mais fortes, ele diz, quando você andar através do fogo, ele não diz, se acontecer, se o fogo surgir, não, ele deixa claro, quando você andar no fogo, fique tranquilo, você não se queimará, as chamas não deixarão você em brasa, glória a Deus por isso. Deus é por nós, Deus luta a nossa batalha, Deus enfrenta os nossos ventos conosco, Deus nos faz atravessar. Salmo 23 é maravilhoso, é um salmo tão lindo, mas diz assim, Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que os ventos sejam contrários, ainda que estejamos enfrentando batalhas difíceis, ainda que tudo parece perdido, não temas mal algum, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E por último, para finalizarmos esse devocional, quinto ponto importante que aprendemos em Atos 27. Tenha certeza das promessas do Senhor. Tenha certeza das promessas do Senhor. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 27, versículo 25. Palavras de Paulo. Assim, ele dizendo para a tripulação, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Existe uma promessa sobre a vida de Paulo. Ele tinha que chegar a César. A promessa diz que todos aqueles tripulantes seriam poupados pela graça de Deus. E olha a convicção de Paulo. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito a mim. Existe promessa sobre a sua vida? Existe promessa sobre a sua casa? Então creia que será feita exatamente como essa promessa te disse. Creia na promessa de Deus. Eu acho tão lindo quando Paulo diz, tenha bom ânimo. Eu creio exatamente que vai acontecer como foi dito. Eu creio exatamente que Deus vai realizar aquilo que me falou. Ei, creia nas promessas de Deus.
Creia nas promessas de Deus. Nenhum plano de Deus será frustrado na sua vida. Nenhum. Nada vai poder te separar do amor de Cristo. Entenda isso. Permaneça firme. Continue navegando nesse mar da vida. Permaneça firme. Em Números, capítulo 23, versículo 9, deixa muito claro: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Olha que maravilhoso isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ei, aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Entenda que existe um plano de Deus sobre a sua vida. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Se você não tem promessa nenhuma de Deus, se você não ouviu promessa nenhuma de Deus, escute essa agora que eu vou ler para você, que é muito conhecida, e agarre ela, guarde no seu coração, e tenha isso como promessa de Deus para a sua vida. Existe promessa, existem várias promessas de Deus para a sua vida. Por mais que você ache que não tenha, tem. Uma delas é que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levanta, toma minha mão, eu te ajudo, eu te sustento. São promessas de Deus. Um dia eu vou fazer um devocional aqui, só das promessas de Deus, para você entender que essa promessa te alcança todos os dias. E guarde essa aqui. Essa aqui é muito conhecida, mas guarde ela no seu coração. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Agarre isso, guarde isso, viva isso, experimente isso. Porque sou eu, não é homem, não é mulher, não são seus recursos, não são suas circunstâncias, não são seus medos, nada, nada, nada. É Deus falando para você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. E esse plano que eu tenho para você é te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida e não causar dano. As tempestades vêm, mas elas não causarão dano. Eu tenho plano de dar a você esperança, mesmo diante das tribulações e desafios da vida. Por que eu tenho que te dar esperança, diz o Senhor? Por que eu te dou esperança? Porque ele finaliza o versículo dizendo assim: porque eu tenho um futuro para você. Queridos, o futuro ele não é uma possibilidade, ele não é uma... futuro é um lugar, é uma certeza para onde Deus está te levando. Receba essa promessa de Deus no seu coração. Amém? E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Isaías 41:10. Uma outra promessa para a gente finalizar esse devocional. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo. Deus está com você. Os ventos contrários existem. Os ventos contrários é uma realidade e vem para todos nós. Se passaremos pelas águas, se passarmos pelo fogo, Deus está ali. Se está tudo bem na sua vida, glória a Deus por isso. Mas entenda, a vida não é uma linha reta. Vai ter momentos baixos que vão existir. Eu não estou aqui fazendo a profecia do caos, não. Mas eu estou te dizendo que você não seja uma pessoa ingênua, pensando que você não vai ter tribulações e desafios na vida. Vão existir. Mas entenda que acima disso tudo, existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que derrama sobre você a sua graça, o seu favor. E através da graça, do favor, você vencerá todos os desafios, porque Deus está com você. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Esse devocional que nos fortalece sempre, né? Essa palavra de Deus, ela nos
nos enche de esperança. A palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos transforma. E é pela palavra de Deus que é o único caminho que temos para enfrentar os ventos contrários da vida. Então medite na palavra de Deus sempre. Nos dias maus, é ela que vai te sustentar. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso dia, entregar esse dia nas mãos do Senhor, porque tudo é dele, tudo é por ele, foi por meio dele que todas as coisas foram feitas, já diz o Evangelho de João. E sem ele, tudo que foi feito não se fez. Amém? Deus é soberano. Você não está sozinho nessa navegação da vida, nessa jornada, nesse mar aberto que é a nossa vida, onde existem tempestades, desafios. Às vezes ficamos até à deriva, mas quando nos seguramos nas madeiras que é a palavra de Deus, não afundamos. E vamos concluir o plano que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença. Continuamos nessa presença maravilhosa que nos fortalece, que nos faz enxergar além das circunstâncias, que nos faz enxergar além dos desafios, além dos sentimentos e pensamentos. Que possamos sempre, Senhor, ter esse olhar além daquilo que propriamente enxergamos como realidade. Como o Senhor enxergou além da cruz. Quando o Senhor estava indo para aquela cruz, o Senhor enxergou além da cruz. E o que o Senhor viu foi eu e eles. Por isso o Senhor se entregou, porque o Senhor olhou além. Que possamos ter esse mesmo olhar, olhar além das circunstâncias, olhar além dos ventos contrários, olhar além dos nossos sentimentos, porque olhando além, enxergaremos o Senhor soberano, presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por uma palavra que nos corrige, nos mostra o caminho, nos direciona. Obrigado por essa palavra que nos mostra que realmente existem ventos contrários. Isso é inevitável para todos nós. Existirá ventos contrários. Mas essa mesma palavra diz que devemos permanecer firmes. Devemos confiar. Devemos nos separar. Devemos orar. Devemos nos manter fiéis ao Teu propósito e aos Teus planos. Obrigado, Pai. Obrigado por nos alertar e nos fazer entender que o Senhor é maior do que todas as coisas, que o Senhor está acima de todas as coisas e que possamos realmente crer na Tua palavra, que diz que o Senhor permanece conosco, independente das circunstâncias, independente das situações. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra penetre o coração de cada um deles, que eles possam ser revestidos do Teu Espírito. Derrama sobre eles, Senhor, a Tua graça, o Teu favor. Que meio diante dos ventos contrários, mesmo diante das tribulações da vida, eles possam estar alicerçados na Tua palavra, porque é a Tua palavra que vai fazer de cada um deles vitoriosos diante das tempestades e ventos contrários da vida. Por isso, Pai, estende a Tua boa mão, Senhor, em nome de Jesus, sobre a casa deles, sobre a família, sobre os seus filhos, e que eles possam sentir a Tua presença e viver nela, Senhor. Ajuda-os, Senhor, ajuda a superar, porque os desafios eu sei que são grandes, as tempestades, os ventos contrários são grandes, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, os fortaleça, os ajuda, que eles possam trilhar o caminho que lhe foi proposto com segurança e com essa paz que excede todo entendimento, seja o balizador da vida deles, das decisões, como diz a Tua palavra. Ah, Deus, a Tua palavra diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, que eles possam em qualquer decisão da vida sentir a paz, a tranquilidade para tomá-la da forma correta segundo a Tua vontade. Trilhe os caminhos deles, Senhor, junto com eles, os fortalecendo em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois.
que esta palavra os alcance, os transforme e os conduza ao propósito que o Senhor tem para cada um deles. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que está iniciando, por esta manhã. Que a tua graça, o teu favor, a tua unção, o teu poder esteja sobre este dia e que possamos desfrutá-lo da melhor forma possível, na certeza de que o Senhor está caminhando conosco. E dessa forma, a vitória é certa. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos permitir estar aqui agora, te louvando, te adorando e aprendendo mais do Senhor. Que possamos continuar firmes nesse propósito, todos os dias, para aprender da tua palavra e ser vida em nós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, é no teu nome que eu oro, no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra possa ser vida no coração de vocês. Que Deus os abençoe. Que seja um feriado, né? Estamos aí num feriado maravilhoso aí de descanso. Aproveite a família, aproveite os momentos com Deus. Lembra como eu disse no devocional ontem, né? Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então extraia o melhor desse momento e viva o melhor desse momento de Deus na sua vida. Deus é bom, Deus é fiel. Viva nessa certeza, nessa convicção de que você pertence a um Deus. O adore com os seus atos, o adore com as suas palavras, o adore onde você estiver. Amém, queridos? Continuamos o nosso desafio. Hoje vamos ler o Salmo 12. Leia a palavra de Deus, se alimente dela. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Faça desse devocional o seu dia hoje. Não viva só esse momento de manhã, mas faça da sua vida uma vida de devocional, uma vida de estilo de vida. Eu falo isso porque acontece da gente viver um momento com Deus só agora de manhã, às 6 horas da manhã, quando recebemos uma palavra. Mas não faça isso, continue meditando na palavra, né? Que esse devocional ecoe durante o seu dia hoje e que a palavra de Deus ocupe a sua mente em todos os momentos do seu dia de hoje. Isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar a caminhar. Amém, queridos? Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe, um ótimo feriado. Agradeço aí a presença e o carinho de todos. Fiquem com Deus.